Tá, gravar e avisa. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Cida Vasconcelos, eu sou da Cantarino Brasileiro. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui para mais um evento produzido pela Cantarino. Este webinar chamado Transformando a Experiência do Usuário com Convergência de Meios de Pagamento. Produzido também e patrocinado pela Infineon, pela Facility e pela Valid. Hoje estamos aqui presentes com o Bruno Benevento, que é o gerente de vendas para a América do Sul da Infineon, e o Marco Pavan, diretor executivo da Facility. Infelizmente tivemos um problema com a Paula Costa Curta, da Valid, que por um problema pessoal não vai estar aqui conosco, mas com certeza teremos todas as informações relativas também à participação da Valid neste case. Vamos focar o nosso conteúdo exatamente no case da Artesp, que nos está dando o apoio institucional, mostrando a importância dos pagamentos semiautomáticos na convergência de toda essa modalidade de pagamentos que hoje se estende para as estradas do nosso país. Vamos começar com uma apresentação que vai ser feita em conjunto pelo Bruno e pelo Marco, e em seguida vamos abrir para as perguntas num painel de discussão, onde poderemos esclarecer as suas questões, as suas dúvidas. Por favor, à medida que vocês forem tendo perguntas, podem postar aqui no nosso chat. Logo abaixo da sua tela tem um balãozinho escrito chat, vocês vão poder escrever a sua pergunta e a gente vai transmitir isso depois para os painelistas. Sem mais, passamos a palavra ao Bruno e ao Marco, que vão fazer a apresentação para a gente. Bom dia, Bruno, bom dia, Marco, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cida, bom dia, obrigado aí pela introdução e obrigado a todos também aí pela atenção, pela participação. Esse é o nosso primeiro webinar aqui de 2021, aqui pela Infineon, mas já é o nosso segundo nesse período aí, nessa época de pandemia. Bom, como a Cida falou, eu sou o Bruno, para quem não me conhece, e trabalho aqui na Infineon já há um pouco mais de 8 anos, e vou apresentar rapidamente aqui o que é a Infineon, para quem não conhece, né? A Infineon, ela é uma empresa alemã, uma multinacional, uma fabricante de semicondutores, né, ou fabricante de microchips. É uma das maiores empresas do mundo, está entre os 10 maiores fabricantes. Deixa eu tirar aqui minha tela, aqui, desculpa. 10 maiores fabricantes aí de silício do mundo. Temos aí receitas anuais da ordem de 10 bilhões de euros, temos aí mais de 47 mil colaboradores, dos quais mais de 9 mil trabalham em pesquisa e desenvolvimento. E o ano passado a Infineon concretizou a compra da Cypress, uma outra empresa do mercado aí de semicondutores, né? O que a Infineon faz além, né? Só para traduzir um pouco, o que são esses chips, né? A Infineon, ela tem aqui 5 divisões, como vocês podem ver aqui nessa pizza, né? Temos aqui microchips, né? Eletrônica para área automotiva, temos para a área de multimercados, temos para a área de geração de energia e temos chips, né, que é a área que a gente atua aqui muito fortemente na América do Sul, a área de chips de segurança, né, chips para passaporte eletrônico. Para quem não sabe, passaporte eletrônico usa o chip da Infineon. Os chips bancários também, né, Visa, Master, usam a tecnologia da Infineon, né, e transporte público também. Então, esse é a nossa principal atividade aqui, para quem não conhecia, está aí, né? Então, só para finalizar, essa aquisição da Cypress aí no ano passado, ela está em linha aí com a digitalização, né? Então, a Cypress é uma empresa mais focada em chips para a área de conectividade, né? Então, o que a Infineon não tinha muito forte no seu portfólio passa a ter agora aí com Bluetooth, Wi-Fi, né? Esses módulos desse tipo. Bom,
como a Paula não pôde comparecer, tem aqui um slide sobre a Valid, né? A Valid, vou fazer essa apresentação rapidamente aqui. A Valid é uma empresa brasileira, né? Já está a longa data aqui no mercado. E para quem não sabe, a Valid ela é uma das principais emissoras de documentos de identificação aqui no Brasil, né? Então, a CNH em papel, o CRLV, né, aquele documento de identificação do veículo, né, são emitidos aí nesses poupa-tempos, né, através aí da Valid, né, na maioria dos casos, né. Eles tá tendo uma migração digital também, uma transformação digital nisso. E além dessa parte de identificação de documentos de segurança, a Valid também é um dos principais fabricantes de cartões bancários, é o quinto maior fabricante de chip de celular, né, dos SIM cards aí no mundo, e eles têm mais de 6 mil funcionários e estão aí presentes. É uma empresa brasileira, mas que virou uma empresa global em alguns anos, já estão aí presentes em mais de 16 países. Tem atuação muito forte nos Estados Unidos, na Ásia, na Espanha, né? Então, essa é a minha apresentação aqui para a Valid. Espero que eu tenha feito direitinho. Aqui vou passar o bastão rapidamente aqui para o Pavan apresentar a Facility. Pavan, vai que é sua. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cida. Bom dia a todos que estão aqui nos prestigiando nessa webinar. Falando um pouquinho aqui da Facility, nós somos uma empresa de meio de pagamentos, né? O que nos diferencia um pouco no mercado é que nós somos uma companhia multimétodos, né? O que significa dizer que você não tem único exclusivamente ou só um cartão, ou só um telefone celular, enfim, né? Você tem uma série de itens que nós classificamos aqui como pontos de identificação, que pode ser aqui, como está aqui no centro da apresentação, aqui um tag de RFID, um NFC, uma pulseira, o celular, enfim. E tudo isso, na realidade, dentro de um modelo de cash-in, cash-out, né, onde você pode estabelecer a sua conta dentro da Facility, e aí dentro da Facility você faz a escolha do processo, né, seja ele de pós-pagamento, ou seja, você faz o consumo dos serviços, né, e paga depois, ou pré-paga por esses serviços, né. E nós somos vanguardistas no uso de um protocolo que tem se evoluído, ganhado uma dimensão muito grande em termos globais, que é o Cypress, mas isso é só uma questão tecnológica, não é? E nós somos a primeira empresa autorizada pela Artesp para operar o sistema semiautomático, que é o case aqui que nós vamos apresentar para vocês e falar um pouco dessas sinergias que passa por esse modelo da Facility, né? Da questão dos multimétodos aqui, né? Somos basicamente uma startup muito focada em inovação e entrega e principalmente disrupção de modelos, né? É isso aí. Legal, obrigado, Brunão. Pavan. Vamos lá. Bom, antes de a gente entrar no case, né, da Artesp, temos aqui basicamente 2 slides para passar para vocês o que vem acontecendo no mercado aí pelo mundo, né, de maneira geral, um pouco mais focado na área de pagamentos e também falar um pouquinho aí de convergência, como que a convergência ela pode melhorar a experiência do usuário, né, do usuário do cartão. Bom, esse aqui são dados do ano passado, dados do mercado de pagamento, e com fontes aí de Visa, Mastercard e a própria Abex. Então, no ano passado, os chamados agora de pagamentos higiênicos, né, ou os pagamentos por aproximação, né, quando você não tem aí que digitar, né, o PIN, né, a senha no POS. Isso aí teve uma penetração aí de 66% ano passado, né? E existem projeções aí até dos próximos 5 anos que isso vai chegar aí a mais de 80% de penetração, ou seja, os cartões bancários, né, EMV, aí os tradicionais que são puro contato, você tem que inserir no POS, eles estão aí sendo substituídos ao longo do tempo pelos cartões aí com mais processamento, né, são esses cartões por aproximação, né, que além de funcionar inserindo na maquininha, ele também funciona você só aproximando, porque tem uma antena ali de radiofrequência ali dentro.
Outros dados aqui interessantes, né? Então, no primeiro trimestre, né, do ano passado, né, já pegando aí um pedaço do início da pandemia, houve um aumento no mundo de 40% das transações por aproximação. Estados Unidos, por exemplo, esse aumento chegou na casa de mais de 2.000%. E eu consegui pegar um número aí através da ABEX. Aqui no Brasil, de janeiro a setembro do ano passado, o aumento das transações por aproximação quase quintuplicou, foram mais de 470% de aumento, né? Outros dados interessantes aqui do mercado também, 80% dessas transações por aproximação, a gente chama de transações contactless, né, do inglês, no primeiro trimestre de 2020, elas foram abaixo de $25, né, abaixo de cento e poucos reais, aqui, se a gente fosse traduzir. Tá? Ou seja, isso significa que a maior parte das transações que eram feitas antes com dinheiro físico, né, com papel moeda, elas acabaram sendo feitas através de um cartão por aproximação, um cartão contactless, né? E aí, terminando essa pesquisa, dessas pessoas que utilizaram os cartões para pagamentos por aproximação, 74% dizem que vão continuar utilizando os cartões para, mesmo após a pandemia, né, com esse recurso de aproximação. Então, realmente, acho que hoje, né, eu, pelo menos, quando eu vou fazer uma compra, se eu puder, nem todos os cartões da minha carteira são cartões por aproximação, mas quando eu posso utilizar, eu faço questão, porque acho que ninguém mais quer tocar no teclado das maquininhas ultimamente. Bom, esse aqui é o último slide antes de a gente entrar já no case da Artesp. E aqui ele fala um pouco de conveniência e de convergência, né? Então, quais são as tendências, né? E o que a gente pode fazer aqui com essa nova mídia, né, de pagamento, que é esse cartão por aproximação, que é um cartão, que tem um chip mais poderoso. O que mais a gente pode fazer com esse chip, né, para a gente entregar mais valor para o cliente final, né? Um exemplo bem simples, né, e até fácil de ser feito, para quem não conhece, é essa tecnologia, você agregar ao cartão bancário, o cartão EMV, agregar uma funcionalidade, uma aplicação NFC. NFC vem do inglês de Near Field Communication, mas já é uma interface sem fio, assim como o Bluetooth, o Wi-Fi, uma interface sem fio que está presente na maioria dos smartphones modernos, né? E o que pode ser feito com isso? Por exemplo, a Apple, nos Estados Unidos, né, ela lançou um cartão de crédito e físico mesmo, né? Então, uma maneira que eles encontraram também para ampliar a base de usuários deles foi emitir um cartão físico, né? E esse cartão, quando o usuário recebe na casa dele, ele pode pegar o iPhone dele, aproximar o cartão do iPhone, vai ter um aplicativo específico para isso, e ele consegue desbloquear o cartão através do celular. Ou seja, ele não precisa ligar para o banco, para uma central, para desbloquear o cartão que ele recebeu. Então, isso através de um cartão por aproximação, por uma aplicação bem simples e uma aplicação segura, você consegue melhorar a experiência do usuário. Esse é um exemplo bem recente aí da Apple. Existem outros exemplos de aplicação para NFC, né, como você pode oferecer ao usuário aí, ele ter um cartão de visitas, né? Então, quando você aproxima o cartão de um celular, tem ali seus dados de contato, então é mais fácil para a pessoa transferir os dados dela de telefone, e-mail, desde que você grave isso no cartão. Você pode também ter algum programa de fidelidade já atrelado, né, uma aplicação dentro do cartão para fazer essa ponte com fidelização, para não ter que ficar juntando aqueles papeizinhos, né, de restaurante, por exemplo, que a gente vê por aí. E também você pode até aumentar a segurança da transação, né? Se você tem até de e-commerce, você quer, por exemplo, garantir que a pessoa, que o dono do cartão esteja ali presente
né? Não só o cartão, os dados do cartão presentes, mas que o usuário, dono do cartão, esteja presente. Então, você também pode, através do celular, né, obrigar que esse consumidor apresente o cartão no celular para que a transação ela seja concluída. Tá? Então, isso são exemplos de como você melhorar, né, a experiência do usuário, melhorar a segurança. Né? Entrando um pouquinho aqui em outra aplicação, né, transporte público, por exemplo, que já vem há alguns anos um forte trabalho da Visa e da Master, né? Então, hoje, em algumas cidades, algumas grandes cidades, já é possível você pagar, né, o ônibus, pagar o metrô com um cartão de crédito, né? E isso é possível graças a essa tecnologia por aproximação. É claro que aí que entra um pouco da convergência, né? Então, é claro que nem todos os terminais de ônibus ou nem todos os terminais de metrô estão equipados com uma leitura EMV, né? Uma leitura Visa Master, por exemplo, ou até Elo. Mas quando você converge as aplicações, o que é convergir? Imagina que eu tenho aqui um bilhete único, um cartão físico e o meu cartão bancário. Na hora que você converge, literalmente, a aplicação aqui, o bilhete único, ele entra dentro do chip, né, do cartão bancário. Então, esse cartão bancário, né, esse cartão por aproximação, ele carrega as duas aplicações, a aplicação de transporte, né, seja de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, por exemplo, seja a aplicação convencional do banco, do emissor dele. E é quando você for, né, utilizar um ônibus, né, ou utilizar um metrô ou o VLT no Rio de Janeiro, por exemplo, você portando esse cartão, né, bandeirado com essa aplicação, né, de transporte embarcada, você vai ter essa flexibilidade, essa conveniência de poder pagar o sistema de transporte público sem ter que pegar filas, né? É uma ótima conveniência, facilidade, né? E além disso também você evita, né, ir no quiosque, né, comprar um cartão, você ganha tempo. E o próprio emissor também na área de transporte, ele acaba emitindo menos cartões, né, menos plástico, menos agressão ao ambiente e também uma otimização dos custos deste operador de transporte, por exemplo, tá? Além disso, o que mais a gente vê acontecendo, né? Então, assim, os pagamentos por aproximação, né? Eles estão agora levando um outro formato, uma outra carinha, né? Então, a gente não precisa mais, né? Tudo ser no formato de um cartão, de um plástico, né? Um PVC. Hoje já tem aí já relógios, né? E pulseiras que podem fazer os pagamentos por aproximação de uma maneira segura e rápida, semelhante ao cartão bancário tradicional. Tá? Então, só para ter uma ideia, esse mercado aí de vestíveis, né, o do inglês wearables, é um mercado que cresce muito, ele tem uma projeção aí até 2026 de crescer 24% ano a ano, né? Um crescimento médio todos os anos crescer aí quase 25%. É muita coisa, tá? E para finalizar aqui, um pouco dessas tendências, né, e conveniência, o que está vindo, né? Então, na Europa, por exemplo, existe um órgão, né, a Diretiva de Serviços de Pagamento da União Europeia, né, ela que dita ali as regras do setor de pagamentos. Eles já estão sugerindo e indicando que os pagamentos por aproximação eles levem aí a um sensor biométrico, ou seja, quando você for fazer um pagamento por aproximação, requer aí que você tenha uma autenticação de segundo fator, ou seja, que utilize, por exemplo, além da senha, né, uma autenticação mais forte. Né? E aí existem cartões biométricos que já tem um sensor ali de biometria, ou seja, ele vai ler ali o template da sua digital e você consegue substituir aí a senha, o PIN, né? E você entregar aí para o usuário mais, e até para os bancos também, para os emissores, mais segurança ainda. Algumas vantagens, né?
é bem semelhante com hoje uma aplicação digital, 100% digital, um iPhone ou um Android, que você tem ali dentro a aplicação do banco virtual, né? Então, quando você vai fazer um pagamento com o celular, ele te obriga ali a aproximar digital ou fazer um reconhecimento facial. Com o cartão físico, isso acaba sendo muito semelhante, ele vai ter de novo ali um sensor da biometria ali do seu dedo, e você vai conseguir fazer essa transação através do cartão, tá? Então isso já está acontecendo ali na Europa, né? Então existem ali esses órgãos, né, que tratam aí os pagamentos ali na comunidade europeia, que já estão vendo isso, né? Então, só para fechar o assunto aqui, isso é assim, não só para conveniência, mas também para questão de segurança, né? Porque quando a gente perguntam para a gente, e quando a gente perdeu o cartão, né? O que a gente faz, né? Por exemplo, a Abex aqui no Brasil, ela aumentou o ano passado 2 vezes aí o limite da transação por aproximação. Antes era R$ 50, passou para R$ 100 e agora pode ser até R$ 200, dependendo do estabelecimento ou o tipo da compra. Então, se a gente perder esse cartão, a gente tem que ligar rapidamente, né, para o emissor, né, para a central que atende aí o seu banco, por exemplo, e cancelar esse cartão. Se você tivesse um cartão biométrico, você não ia correr esse risco, porque para fazer essa transação por aproximação, você tem que ter obrigatoriamente a sua digital presente ali. Então, além da conveniência de você não ter que digitar a senha aí para transações maiores, por exemplo, ele também oferece aí um fator extra aí de autenticação para risco de fraudes aí, por exemplo. Tá? Bom, isso é o que eu queria falar de mercado para vocês, de tendências e como a conveniência e a convergência podem melhorar a experiência do usuário. A gente vai entrar aqui no case da Artesp, né, que fala justamente disso, né, da gente, do pagamento e do pedágio, né, com uma mídia, com um cartão, né, seja um cartão pré-pago, até mesmo, acho que pode ser um pós-pago, o Pavan vai falar muito bem disso, como isso nasceu, né, de onde surgiu essa necessidade, então, e como que Infineon, Valid e a Facility estão aí posicionadas nessa nova aplicação que tem aí para melhorar a experiência do usuário, né, e até mesmo das concessionárias aí das rodovias. Pavan, vai contigo. Obrigado, Bruno. Então, trazendo aqui a questão do projeto piloto, né? Falando sobre a Artesp, você pode passar para a gente, Bruno, por favor? A Artesp, né, capitaneou, obviamente, essa ação enquanto agência de transportes, né? É importante aqui frisar que a Artesp ela é uma agência reguladora, então, da mesma forma como hoje você tem aqui o Bacen, né, que é mais conhecido e que regula o setor financeiro, também existe, no caso do Estado de São Paulo, uma agência específica, como outros estados também têm, que trata destes assuntos de transportes, né? Então, ela foi criada em 2002, mas a origem dela, na verdade, começa pelo Programa de Concessões Rodoviárias, né? Em 98, o então governador do estado, que era o Mário Covas, entendeu que uma das formas de melhorar a prestação de serviço dentro das rodovias era concessionar isso, ou seja, fazer um programa junto à iniciativa privada para que ela fizesse não só a operação, mas como a manutenção e a ampliação da malha rodoviária de São Paulo, né? Hoje, a Artesp gerencia aí mais de 6.400 quilômetros de rodovia, administrado por 20 empresas diferentes, né? Que são as empresas aqui que a gente em São Paulo vê quando vai para a rodovia, né? Autoban, Ecovias, Caminhos, enfim, esses labels que nós encontramos aqui, para não citar todos, passam sobre a jurisdição, ou seja, sobre a regulação da Artesp, não é? Dentro, obviamente, de um contrato estabelecido, onde existem incumbências para esses administradores manterem não só qualidade do pavimento, mas como também uma série de outras benécias para o usuário, né? Brunão, se puder passar, por favor.
Então, falando aqui, o projeto piloto ele começa lá atrás, em 97, num programa chamado PER, que é o Programa de Estatização Rodoviária, e que definiu, além do modelo de pagamento, ou seja, né, das cabines, como a gente conhecia já, outros dois modelos, que são o sistema automático e o sistema semiautomático, né? O sistema automático foi o primeiro a ser implementado, até como uma reação natural aos sistemas que já existiam na Europa. Aqui no final do dia, nós acabamos traduzindo isso por uma empresa, né? Ficou uma coisa meio aqui parecida com Gillette, né? Ou seja, ficou sinônimo de mercado, que é o sistema Semparar, que hoje é difundido no Brasil como um todo, onde você instala um dispositivo no seu carro, chamado de tag, e ele te permite passar a uma velocidade de até 40 km por hora ali na cabine de pedágio. Uma pista específica, uma condição segregada, né? Obviamente, por ser uma condição segregada, tem outros custos associados, existem mensalidades, existem outros processos que precisam. Então, ele acabou não sendo, obviamente, um processo importante, mas que não atendia a 100%, né, dos usuários de rodovia. Então, lá atrás já existia definição, que a Artesp usou aqui dentro desse projeto piloto, que era a definição de um modelo intermediário, né, onde ela preconizava com o pagamento sem contato, sem inserção de PIN, e aqui no final do dia acaba se traduzindo por um cartão com um microchip encapsulado, né, que tem armazenamento dessas informações de forma segura. Então, é muito parecido com os sistemas de transporte, né, onde existem aqui os bilhetes, né, os cartões plásticos exclusivos para aquela aplicação, né. O foco, obviamente, como o cartão, é diminuir e agilizar o tempo de cobrança nessas cabines manuais, né? E, sobretudo, e mais importante de tudo, conseguir aplicar as políticas públicas de transporte, né? Hoje, quando a gente fala do transporte público, você tem processos de isenção, né? Então, o idoso tem a liberação da catraca sem nenhum tipo de pagamento, o estudante paga meia, enfim, essas políticas públicas podem ser aplicadas e controladas, né? Quando você paga ali somente em dinheiro, você não tem essa condição de identificação, né? E o principal fator que motiva isso é a questão da universalidade do modelo, né? O sistema automático, ele tem ali uma característica que é a necessidade, né, do carro ser seu, de uso frequente, etc. E esse modelo já começa com esse modelo de disrupção, né? Ele é um pagamento que está associado ao usuário e não ao veículo, né? E, sobretudo, né, ele não necessariamente requer que você seja uma pessoa que tenha conta em banco, né? Você pode fazer recarga e pagamento desse modelo através da inserção de créditos ou pós-pagamento em dinheiro, em outros meios, né? Então, existe, obviamente, uma preocupação do poder público em relação a isso, né? Como é que eu faço, como é que o poder público concedente, né, que concedeu o uso da rodovia, pode fazer com que essa tecnologia, com que essas benesses sejam mais atrativas e principalmente mais presentes no dia a dia do cotidiano de pessoas que não necessariamente têm uma conta em banco ou não necessariamente têm um carro próprio para isso, né? Então, aqui falando do piloto, isso obviamente é uma coisa que a Artesp viu com muito cuidado. Ela começa a instalação de equipamentos lá em 2017, né, para que vocês tenham aqui uma percepção, né, de tempo que isso aconteceu. Obviamente, existe aqui treinamento de operadores, né, e o início provavelmente do piloto em setembro de 2017. Melhorias, obviamente, foram feitas e foram sendo percebidas. É importante que se diga aqui, né, não foi uma única tecnologia testada, foram algumas tecnologias, então esse aqui é um macro cronograma, né, do que aconteceu. Faz-se aqui desenvolvimento, ajustes, embora aqui o nome seja TAG, TAG nada mais é do que uma analogia à etiqueta, né? A tradução pura do inglês para o português, né? Então, quando a gente fala de etiqueta, a gente está falando aqui do identificador, né? Do cartão, etc. Melhorias foram feitas, se entendeu alguns percalços naturais dentro da operação, então aqui o processo de estorno e tal, até que em outubro se finaliza o piloto e se entende o pacote completo do que seria a melhor solução e principalmente sobre essa ótica da interoperabilidade, que é todos os ambientes poderem ter, e da universalidade, que todos os usuários poderem ter. Isso culmina, então, numa portaria que instituiu o modelo em São Paulo, que é a portaria 12, né, da Artesp, de 22 de fevereiro,
e adota um padrão de segurança aqui, aberto, né, que é o protocolo Cypress aqui, que é uma questão tecnológica só que dá a condição técnica e de segurança para a operacionalidade do modelo, né? Até já vi aqui que tem umas perguntas voltadas a isso, bem interessantes, depois a gente explora um pouquinho, né? Então, basicamente é isso. E aí, quais são, então, os benefícios no final do dia, né? O que a Artesp buscava como premissa e que ela conseguiu encontrar? Primeiro, a questão de um protocolo aberto, ou seja, que ela garanta a universalidade, né? Vejam vocês aqui que estão nos prestigiando, né? Quando você vai a um estabelecimento comercial, é importante que aquele meio de pagamento que você tenha funcione, né? Infelizmente, nem todo estabelecimento ainda tem a maquininha, não necessariamente a maquininha aceita todos os cartões. Então, essa preocupação de existir um meio intermediário aqui, ela vai justamente em linha com essa aplicação. Quer dizer, quando você entra lá com um cartão de pagamento rodoviário, todas as rodovias vão necessariamente aceitar isso. Você não precisa ter esta preocupação, né? Porque no estabelecimento comercial, ali na padaria, no restaurante, etc., se o camarada não aceita o cartão da bandeira A, você paga com a bandeira B, ou até eventualmente você pode sair, fazer um saque. Na rodovia você não tem essa condição, né? Obviamente, por ser um sistema de protocolo aberto, ela entende que esse é um sistema de baixo custo, né, possibilita aqui uma larga operação, né, e com muita segurança, garantindo não somente o uso em rodovia, mas como a interoperabilidade, ou seja, o uso em outros modais, né? A Artesp, percebam os senhores, que ela é uma agência de transporte. Então, ela não necessariamente tem só as rodovias. A Artesp faz também controle de linhas interestaduais, intermunicipais, enfim, tem todo um ambiente de transporte em que ela entende que essa tecnologia pode ser aplicada, né? E aqui, novamente, né, como a tecnologia está inerente a um cartão de crédito, débito, uma conta no banco, ela pode ser usada pelos desbancarizados, né? Quem vive em São Paulo vive uma situação um pouquinho diferente, né? A gente percebe muito essa condição do pagamento eletrônico, etc., mas os menos prestigiados não têm esse acesso, né? Os dados que existem hoje no Brasil, 50% da população, por incrível que pareça, ainda não tem uma conta em banco, né? E aqui uma outra coisa importante que ela também preconizava é a questão das transações offline, né? Quando você fala aqui de cartões de crédito ou débito, você precisa ter conectividade, essa transação precisa ser autorizada, ela precisa ser transportada a uma outra entidade que faz essa autorização. No caso de rodovias, no caso de transporte público, todos nós aqui já nos deparamos com zonas de sombra, né? Já em alguns momentos a gente briga que o nosso celular não funciona, né? Então você não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de situação. Acho que o Marco travou só para mim ou para todo mundo? Não, congelou, o Marco congelou. Congelou. Entrou em área de sombra, como ele estava falando. Bom, vamos lá. Espera um pouquinho, Cida, o que você sugere? Ou a gente Ou seja, uma pessoa querendo pagar. Agora voltou, Pavan. Marco, voltou agora. Nós perdemos você quando você falou de área de sombra. Agora ele caiu, efetivamente. Oi, voltei. Opa, okay. O Marco, você estava dando um exemplo prático da área de sombra. Porque da área de sombra do pagamento. Eu estava falando aqui, né, da questão das transações offline, desculpe, não sei o que aconteceu aqui na internet, mas enfim. Não necessariamente todas as regiões têm conectividade, né? Então a Artesp, obviamente, que preconizou isso, né? Imagine você dentro de um ônibus precisando descer no próximo ponto e não conseguindo pagar porque não existe a conectividade, ou seja, você não consegue ir a algum lugar autorizar a transação, como acontece aqui nos cartões de crédito e débito tipicamente, né? Então, com base nessas premissas, né, a primeira concessão, a Entrevias, fez a adoção do modelo já no início das suas operações, em 18 de maio. A Entrevias é uma concessionária que fica ali na região de Ribeirão Preto, né? A segunda concessão que fez isso também na mesma região, que é a Via Paulista, em janeiro de 2019. E as outras concessões estão aqui em processo de homologação
e entrada dentro do modelo para que exista a universalidade, ou seja, exista a interoperabilidade de todas as concessões sob a jurisdição da Artesp. Existem outras agências, existe uma agência nacional, por exemplo, que é a NTT, para a adoção do modelo. Então, tudo isso no final do dia está acontecendo e aqui um pouco prejudicado, infelizmente, pela questão do Covid, não é? Bruno, se você puder, por favor, passar. Então, aqui falando, né, das parcerias que foram feitas para a instituição desse piloto, a Infineon, que proveu, né, como disse o Bruno aqui, a solução, né, o chip para meio de pagamento dentro do protocolo estabelecido, né, que é o protocolo Cypress, e aqui é muito interessante esse produto Infineon, que é, na realidade, um cartão dual interface, ou seja, ele é ao mesmo tempo que um cartão de débito e crédito do sistema bancário e financeiro, ele também tem lá a conectividade, ou seja, ele também tem o protocolo que permite com que você, com o mesmo plástico, com o mesmo cartão do teu banco, faça a inicialização dessa operação e possa usar do sistema de transportes, principalmente em rodovias, que é o que hoje está estabelecido, né? A Varig, por sua vez, como integradora, quer dizer, converteu esse chip num cartão, né? Não só num cartão plástico, como a gente conhece, mas em pulseira e tal. E aqui tem uma característica interessante, né? A possibilidade do uso desse chip num pedaço de papel, né? Isso é uma coisa muito legal, que abaixa de maneira considerável o custo. E a Facility, que entrou com os sistemas de operação, ou seja, a camada de administração que propiciava não somente o cadastro dos clientes, como também a usabilidade disso dentro do ecossistema como um todo. Então, no final do dia, quem entregava este cartão e quem entrega ainda este cartão ao usuário nas rodovias que estão em operação são a Facility, né? É a Facility, desculpa. Então, esse é o ecossistema todo, baseado num conceito muito claro, pagamento por proximidade sem contato, pelas questões de velocidade, né, da não digitação de PIN, isso tudo agiliza o processo de pagamento. Esse processo de pagamento, no final do dia, acaba sendo desmaterializado, ou seja, você não tem trânsito de moeda, etc., o que ajuda muito, né, as questões aqui de roubo, etc., de praças de pedágio, otimizando o tempo do usuário e, principalmente, universalizando o acesso, né, que não necessariamente, como eu disse, você precisa ter um carro associado, né, esse pagamento está associado a você, usuário de rodovia, usuário de transporte público, né? Então, isso tudo culminou na portaria, no processo de implementação que está sendo realizado, né? Obviamente que aqui a gente tem alguns próximos passos, né, dessa tecnologia, sobre a ótica de cliente, mercado e abrangência, a gente pode até compartilhar um pouco de visões aqui com o Bruno, mas sobre a ótica da tecnologia, primeiro é a adoção do mercado, que já está acontecendo, frente a essa questão da operação de pedágio. O segundo é o alargamento das condições de uso, ou seja, que isso não seja somente no pedágio, mas sejam nos outros serviços naturais, ao transporte público, abastecimento de combustível, estacionamento, e não se limita só a isso, isso que é o bonito, né, dessa tecnologia, quer dizer, ela pode migrar a supermercados, a padarias, a esse tipo de consumo, não só de serviços, mas de bens também, né? Aí que, obviamente, a acessibilidade aos clientes, que tem aqui uma alternativa, né, principalmente aqueles que não têm a questão da bancarização estabelecida, né, o mercado como razão de uso. Enfim, aqui a gente vai alargando isso operacionalmente para que o produto, né, saia naturalmente do pedágio e se torne atrativo enquanto a razão de uso para todos nós que estamos e temos a necessidade de consumir bens ou produtos ou serviços, né? Então, em linhas gerais, um pouquinho disso que se trata o case, né? Eu acho que o Bruno pode dar uma complementada também com relação a essa visão de próximos passos aqui. Legal. Obrigado, Pavan. Excelente apresentação. Só adicionando aqui com relação às mídias, é um negócio que é bem interessante, também está em linha com conveniência, né? E mantendo a segurança, né? Com relação às mídias de pagamento, né? Então, você tem também uma possibilidade de ter uma pulseira, né? Para fazer o pagamento do pedágio e para o uso de um motociclista, né? Então, conversando aí com amigos e colegas que usam moto, né? Então, um dos empecilhos de você parar a moto no pedágio
né, e ter que pagar em dinheiro é você estar vestindo as luvas, né, e ter que enfiar a mão no bolso, pegar a carteira, né, e normalmente vai ter que tirar a luva para fazer isso, né, isso atrasa tudo. Então a pulseira, nesse caso, ela seria, ou até mesmo um outro dispositivo, como um chaveiro, né, um pequenininho, né, com o chip dentro, você poderia fazer o pagamento por aproximação na cabine. Então, realmente a tecnologia ela está aí para ajudar, né, auxiliar na expansão dessa aplicação, né? E achei muito legal aí os pontos muito bem colocados aí pelo Pavan com relação à universalidade, né? Isso tem que estar disponível para todo mundo, então não pode ser uma tecnologia só, né? Utopia falar que todo mundo vai pagar ou com dinheiro, ou com cartão de crédito e débito, ou, né, com essa nova tecnologia, né? Então isso tem que estar disponível para todo mundo, e em todas as praças de pedágio. Não adianta eu pegar o carro e me planejar, vou de São Paulo para Jaú, vou percorrer, sei lá, 600 quilômetros, aí eu tenho que pensar, putz, acho que nas primeiras praças eu vou conseguir pagar com o meu cartão e nas outras eu preciso ter dinheiro. Então, isso é um ponto também que precisa estar coberto, né? E, enfim, e a questão também da disponibilidade, da conectividade, né? Então, é muito importante a gente, assim como no transporte público, né? Você não pode, a tecnologia ela não pode atrapalhar, né? Para você gerar mais filas, né? Então, quando o bilhete único nasceu, né? Ele tem aí a característica de um moedeiro, né? Então ele é um sistema offline, né? E então as coisas, ele é muito rápido, as transações são muito rápidas, né? Num sistema fechado, né, de moedeiro. Claro que hoje, quando você tem conectividade, a transação MV ela é super rápida também, mas por conta de alguns pontos dessas premissas, é importante a gente trabalhar essa questão de velocidade e disponibilidade, né? Então, e de novo, né, acho que a tecnologia está aí, permite, né, todo mundo, todos os players do mercado a participar, né? Então nada impede de termos aí um cartão convergindo essas aplicações, né, de aplicação de pedágio dentro de um cartão bandeirado, né, e você oferecer para o seu cliente essa conveniência, né? Acho que basicamente é isso. Acho que a gente já falou aqui 40 minutos, a gente pode já abrir as perguntas e respostas, né, Cida? Temos algumas perguntas aí, muito bacana, Pavan, muito bacana, Bruno. Obrigada, Artesp, por esse apoio institucional que deu, permitindo que a gente falasse aqui do case. Inclusive, Bruno, o Luiz Guimarães, que é da Infineon, ele também está se disponibilizando a responder algumas perguntas que foram colocadas aqui. Legal. Luiz, se você, não sei, Bruno, podemos abrir aqui a câmera do Luiz? Claro. Mas eu queria começar com a pergunta da Raquel, Maria Raquel de Sampaio, que lá quando você estava falando das tendências, Bruno, você mencionou, né, da ideia da convergência do bilhete único, né, no cartão bancário. Ela está perguntando se já existe algum cartão bancário que está embarcado com bilhete único, se já existe esse caso de uso. Sim, você tem aqui São Paulo, Rio de Janeiro, né? Acho que as principais capitais já utilizando isso, né? Então, no metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, você pode pagar aí com um cartão bancário ou com o cartão convencional, lá, o Rio Card, né? O transporte público. Então, isso existe sim. Tem alguns desafios aí da indústria de cartões, né, para fazer esse cartão funcionar, porque você tem que gravar a aplicação da bandeira A e da bandeira B e a aplicação de transporte em momentos diferentes, né? Ou porque não necessariamente quem faz a gravação da aplicação de transporte é um birô de personalização seguro, né? Porque tem
algumas particularidades desse mercado. Mas sim, isso já existe, já funciona. Bacana. Obrigada, Bruno. E as perguntas que o Luiz falou que poderia responder para a gente tem a ver com duas questões que o Paulo, da FATEC, trouxe, né? Ele está questionando a respeito do blockchain. Será que o blockchain, né, não seria uma tecnologia mais segura do que a biometria para garantir a segurança em 2 passos, né? E junto com isso, ele também pergunta sobre se o Pix não seria também utilizável nessas questões de pagamento, uma vez que é de fácil implantação. Eu posso responder se for o caso, Luiz também. Bom, vamos lá. Blockchain e Pix. Acho que está relacionado com as tendências do mercado lá atrás, né? De um cartão mais seguro. Assim, o Pix sim pode ser, a questão acho que é mais a facilidade do uso, né? Acho que, putz, aquela pergunta, por que ainda investir num plástico, né? Estamos aqui em 2021 e você já tem aí, acho que pelo menos a maioria das pessoas que está aqui nessa live aqui deve ter um celular aí, um smartphone que pode fazer uma transação EMV, né? E você não precisa do plástico, né? Mas mesmo assim, a gente vê que o cartão ele continua muito forte, né? Com um recurso rápido, né? Fácil para o usuário, uma maneira também que os emissores encontraram, os emissores digitais, né? As fintechs aí, que nasceram 100% digitais e encontraram para expandir sua base. O blockchain, na verdade, ele é uma coisa que está na nuvem, né? E é uma cadeia de dados, é como se fosse um cartório virtual, né? Então, todos os registros das transações estão ali na nuvem, nessa cadeia de blocos, de uma maneira segura, né? Mas não é offline, né? Exato. Então, assim, talvez hoje, assim, para o dia a dia, dá para fazer? Dá, mas a gente não vê isso como uma tendência muito forte, pelo menos nos próximos 3, 5 anos, disso entrar, né? O Pix, realmente, acho que ele é entre aspas, é um facilitador e um ofensor, né, do modelo tradicional de transferência, né, de interbancária, de DOC e TED, e acho que ele veio para adicionar, não para substituir, né? Uhum. Então, acho que cada tecnologia tem seu espaço. Isso que eu ia comentar. Eu acho que cada tecnologia tem seu espaço e tem seu momento, né? Eu acho que você trabalha sempre sobre a ótica da aplicabilidade, né? Hoje, quando você fala de blockchain, como disse o Bruno, você tem as questões de conectividade que podem trazer, neste momento, algum tipo de dificuldade. Então, a aplicabilidade ainda do plástico, da questão de um sensor biométrico no plástico, né, que sirva como fator de autenticação para que ninguém ali tente, por um processo de proximidade, fazer uma transação sem que você veja. Existem aqui outros processos desenvolvidos, né, que é o que nós chamamos, o mercado vem chamando de PIN on Glass, né, que é você fazer a transação e através do seu smartphone ali conectado na mesma rede, poder fazer a digitação da senha sem necessariamente ter que ir até a maquininha, mas que, enfim, que são aplicabilidades diferentes, né, no transporte público, por exemplo, no embarque e desembarque de ônibus, tudo isso no final do dia te traz e acarreta tempo, né? E aqui existe esta preocupação de temporalidade, né? Imagine você, 50 pessoas embarcando num ônibus no ponto inicial, o tempo que demora essa operação, todo mundo tem que digitar senha, etc. Então, existem outras aplicabilidades dentro do contexto que precisam ser observadas e principalmente entender quais são as camadas de segurança que se aplicam a essas aplicações, né? É a mesma coisa, por exemplo, do perder o cartão, né? Tá bom, perdi o cartão de transporte, você obviamente vai ter que ligar na transportadora, né, na pessoa que está te provendo aquele serviço e cancelar. Existem mecanismos de você reaver os valores ali transacionados a partir do momento que você perdeu esse cartão, existem bloqueios, então tudo isso no final do dia acaba sendo um ecossistema complexo e que obviamente tem uma evolução, né? O Pix hoje ele tem uma questão de limitação, por exemplo,
a essa aplicação, que é a questão da leitura do QR Code, né? Então, imagine você lá, um cidadão puxando, a gente tem algumas informações globais aqui, em que se adotou modelos similares com esse, e aí começou a existir o furto, né, do cartão ali dentro da cancela. Então, camarada, o que acontecia? O cara aí, né, o cidadão, o usuário, lia lá o dispositivo com o celular dele, passava a catraca, nesse momento uma pessoa pela frente abordava, jogava, né, o smartphone para a pessoa que estava fora daquele ambiente, ele corria com o telefone. Então, tudo isso no final do dia são preocupações operacionais que você precisa, obviamente, mapear e entender como traçam-se as estratégias para mitigação dessas aplicações como um todo. Então, existe um roadmap, existe toda uma situação operacional que precisa ser avaliada e feita. Bacana. Pavan, tem uma pergunta importante aqui do Tiago Leite, de Araújo, que é exatamente sobre essa implementação do sistema semiautomático e a necessidade de investimento por parte da concessionária, né, nos leitores desse cartão. Como é que é isso, né? Como é que será que vai ter discussão sobre o reequilíbrio econômico-financeiro entre a concessionária e Estado? Como é que é a opinião de vocês a esse respeito na adaptação dessa infraestrutura, se é que tem? No caso dessa adaptação de infraestrutura, realmente os custos aqui eles incorrem sobre os concessionários, né? Mas esse processo de implementação era um processo que já estava previsto lá no Programa de Estação Rodoviária, né? Os PERs já continham essa disponibilidade. O que aconteceu é que nunca se fez um processo de estudo e universalização da solução que foi feito agora. Então, eu entendo que pode existir alguma discussão, sempre pode, mas muito mitigada pelo próprio processo como um todo, né? E no final do dia também é importante lembrar que, como concessão pública, não é? As tarifas elas são repasses, né? Ou seja, o valor que o usuário enxerga lá na cobrança é o que efetivamente a concessionária vai receber. E dentro desse programa de estacionalização rodoviária, mesmo no caso de discussão de reequilíbrio econômico, tem que existir também uma percepção da concessionária e entender os ganhos, né? Ela deixa de transitar moeda, o que otimiza não só o número de cabines abertas, como também os numerários que ela paga ali de seguro, etc., para fazer esse transporte. Então, obviamente que essa é uma discussão que ela é de percepções, né? Cada um pode ter a sua interpretação, mas eu acho que elas estão muito mitigadas, eu acho que elas são muito pequenas frente ao programa de estação, principalmente São Paulo introduziu e colocou, né? Já eram preconizadas dentro do programa. Muito bom. A Maria Raquel está perguntando sobre que bandeira e que banco implantou o Rio Card. Não sei se essa é uma informação. Eu não vou saber responder agora. Eu também não sei responder, mas o que eu poderia aqui, de conhecimento de mercado, dizer é o seguinte, né? A Rio Card ela é uma empresa, a exemplo do que existe hoje, me parece a SP Trans aqui em São Paulo, que provê essa questão do pagamento eletrônico, né? Cada instituição, cada esfera de transporte aqui faz, obviamente, os seus entendimentos para isso, né? Então, no caso, por exemplo, hoje do sistema automático, que é um sistema que está mais largo em termos operacionais, você tem aqui 4 ou 5 empresas, Semparar, Connect Car, Veloy, Move Mais e Tag Green, né, que atua com white label. Enfim, essas empresas todas, no final do dia também, elas acabam sendo, de alguma forma, reguladas pelo governo, etc. Elas são autorizadas, a exemplo da Facilite, que é a única autorizada a operar o modelo semiautomático hoje em São Paulo, mas ela sempre tem essa questão de envolvimento, né, de regulação de alguma empresa. No caso de São Paulo, a própria SP Trans está ligada ao próprio Estado de São Paulo. A Rio Card me parece que é um grupo independente, mas que faz essa mesma intermediação de pagamento sobre a mesma característica, né? E aí, obviamente, cada operação ela tem, no final do dia, um agente financeiro que garante uma eventual inadimplência, se é que ela existe por parte do usuário, né? Então, eu acabei de lembrar aqui, acho que só tentando responder a pergunta, se eu não me engano, começou com a Visa, lá na Rio Card, e expandiu isso daí para as outras 2 bandeiras. Não sei se está em expansão, se já expandiu para a Master e para Elo. E o emissor, eu não tenho certeza, eu sei que teve um projeto lá no Rio também, na época, acho que do Rock in Rio, que foi com a Caruana. A Caruana era um emissor ali. Bacana.
Pessoal, olha só, ainda temos algumas perguntas, o nosso tempo está quase esgotado, mas eu queria trazer aqui a pergunta do Paulo, que veio lá no comecinho da apresentação ainda, né, quando você estava falando de tendências, Bruno, e ele traz aqui o exemplo das lojas físicas da Amazon Fresh, né, sobre essa coisa de, será que não é esse o modelo? O pessoal entra, pega as compras e vai embora, né, e é tudo ali automático, com sensores, etc., fazendo todo esse pagamento totalmente desmonetizado, né, e quase desmaterializado, desmonetizado não, desmaterializado. Será que não é esse o modelo do futuro para quase tudo que a gente está trabalhando, né? Olha, assim, eu trabalho, desde 2006, 2007 que eu trabalho com essa área de pagamentos, de identificação por radiofrequência, e sempre foi um sonho, né, dos consultores de RFID, né, dessa área de radiofrequência, você encher o seu carrinho de supermercado e sair com ele assim, né, pelo caixa, sem ter que tirar, né, e passar ali ler os códigos de barra. Isso é, assim, óbvio que esse conceito da Amazon aí traz outras coisas, mas ainda eu acho um pouco de utopia falar que isso vai ser possível. Eu acho que talvez não nos 3, 5 anos, talvez, quem sabe, daqui uns 10, 20 anos isso seja possível, mas nesse médio prazo aqui que a gente consegue enxergar, né, não vejo isso como uma com a infraestrutura atual que nós temos, né? Eu acho que não só a questão da tem as limitações da tecnologia também, né? É isso que eu ia colocar. Eu acho que não só com a questão da limitação da infraestrutura, mas também com a própria aplicabilidade da tecnologia, né? O primeiro sistema que eu vi desse tipo, onde você colocava as coisas no carrinho e tal e saía, foi na Alemanha. Isso já tem um bom tempo, isso já tem quase 20 anos, mas ainda é uma coisa um pouco distante sobre a ótica tecnológica, né? Você ainda tem algumas dificuldades de leitura, de percepção de quantidades, etc. Por mais que você evolua na acuracidade dessa leitura, né? Seja na identificação de um RFID, seja na identificação da pessoa, seja na identificação da pessoa porque ela está portando um cartão que a identifique, ou até mesmo biometricamente, né? Uma câmera de leitura facial, por exemplo. Você ainda tem outras questões que são importantes e são pertinentes nesse tipo de aplicação, que estão ligadas ao sigilo, né, da pessoa, né? Quer dizer, a liberdade de ir e vir do cidadão. Então, tem evoluções que ainda precisam ser feitas, na minha visão, para que esse tipo, não só sobre a ótica da tecnologia aplicada propriamente, mas como do sigilo, né, da legitimidade da pessoa no seu direito de ir e vir, poder acontecer. O Brasil me parece que é um país que está um pouco preocupado com isso, de uma maneira muito inteligente, agora com a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é um primeiro passo para que a gente chegue nessa evolução, mas eu não entendo que isso é uma coisa de curto prazo, não, de curto prazo na minha cabeça, para as questões tecnológicas aqui são de 5, 6 anos. Né? Eu vejo isso acontecendo, mas ainda com grandes dificuldades, não só técnicas, que eu acho que são barreiras transponíveis, né? Porque até a dimensão do mercado faz um barbeamento natural de custos da indústria, mas eu acho que as questões regulatórias, privacidade de informação, tudo esse tipo, me parece que são mais complexas de serem superadas do que a questão tecnológica propriamente dita. Mas não tenha dúvida, é uma tendência. Bom, só para a gente tentar não deixar perguntas sem respostas aqui, tem um comentário, né, do Anderson, que é complementado pelo Maurício Serafim, perguntando por que esses pagamentos, eu acredito que ele esteja falando do tipo semiautomático, é tão engessado aqui no Brasil. Será por falta de segurança, taxas, serviço ruim, cultura, falta de conhecimento, infraestrutura, né? E o Maurício completa, realmente reforça a questão de cultura ou conhecimento do novo. Será que é tão difícil implementar esses pagamentos semiautomáticos aqui, né? O que vocês acham disso? Qual é a sua opinião? No caso particular aqui das rodovias, pega, né? No caso particular das rodovias, propriamente dito, a instalação, né, a aplicação disso nas rodovias, ela foi prejudicada realmente por conta da questão do Covid, né? Hoje, todas as concessionárias, a grande maioria delas,
já tem as plataformas, os sistemas todos instalados, mas tem uma questão sanitária aqui que impede a certificação, né, a homologação desses equipamentos e sistemas, né? Mas eu acho que tem uma questão aqui ainda de paradigma, né? O mercado americano, por exemplo, a questão do chip, né, como a gente tem aqui no nosso cartão, é uma coisa que praticamente não existe, né? Eles continuaram na tarja magnética por uma série de razões. Eu acho que existe, sim, uma questão de paradigma de uso, né? Até algumas preocupações do tipo, poxa, meu cartão é sem contato, você não tem senha, então alguém pode aproximar um terminal e fazer a leitura no meu bolso sem eu ver. Então, eu acho que tem essas preocupações, né, que são maiores do que a própria aplicação, né? Então, eu acho que é muito mais cultural, né, um processo de disrupção de paradigma do que propriamente uma questão de avanço tecnológico no mercado. Uhum, muito bom. Para a gente terminar, o Thales Crote de Souza pergunta como a tecnologia implantada, né, como a facilidade de pagamentos, modelos e transações, pode facilitar a liberdade econômica aqui no Brasil e ajudar a desenvolver mais negócios. Eu acho que tudo a ver, né? A gente facilitar os pagamentos tem tudo a ver com desenvolver negócio, né? Eu acho que o grande mote dessa situação toda que nós estamos vendo aqui, que eu acho que é a dificuldade, é realmente a questão do acesso, né? A questão da bancarização, etc. Quer dizer, você vê um processo de disruptura bancária sendo feita pelas fintechs, pelos bancos digitais acontecendo, que no final do dia acabam acelerando não só mercados como negócios, né? A nossa proposta aqui, enquanto operação, etc., é realmente trazer essa cultura, né, da questão da convergência dos meios de pagamentos. No final do dia, eu acho que isso que é importante, né? O usuário, no final do dia, que ele precisa ter são pontos, que nós aqui chamamos, né, eu rotulei, o mercado vem rotulando, de pontos de acesso. São mecanismos de identificação que te possibilitem o acesso a uma conta, enfim, algum lugar onde esse dinheiro esteja guardado, e você possa transacionar com ele, né? Eu acho que a necessidade dessa criação de pontos de acesso para que você entenda as convergências, né, de pagamento, né, as intermediações de meio de pagamento, e aqui de novo, né, trazendo a questão da universalidade, né, ou seja, você ter certeza que aquele seu ponto de acesso ele é aceito em um determinado local e com ele você pode transacionar, eu acho que é fundamental. Eu acho que falta essa percepção, talvez, de usuário e de mercado, não sei muito bem aqui dizer aonde está essa dificuldade, para que isso aconteça. Mas, no final do dia, acaba sendo também um processo de disruptura, de paradigma, né? Tem muita gente que não tem conta em banco ainda, porque acredita que o dinheiro está mais bem guardado dentro do colchão, né? Da casa. É tá. verdade. Até porque não tem acesso, está em lugar muito remoto, etc. Então, acho que tem uma questão aqui de equilíbrio social, né? Que também precisa acontecer para que a coisa seja mais universalizada e mais interoperável do que é hoje. Pois é. Obrigada, Pavan. Bruno, você quer complementar alguma coisa? Realmente estamos aí estourado o nosso tempo. Esse nosso webinar vai ficar gravado no canal do YouTube da Cantarino Brasileiro para que vocês possam rever ou enviar os links a quem seja necessário. Bruno, Marco, vocês querem suas palavras finais para a gente encerrar, Acho por que favor? eu agradeço aí a organização do evento, eu agradeço também a atenção aí dos participantes e dizer assim que acho que esse projeto aí do pedágio é algo assim muito interessante, né, para todo mundo, para todo o ecossistema. Acho que tem espaço para todas as empresas participar disso. Ele nasceu há uns 4 anos atrás, né? Então existe uma série de coisas, né, que foram trabalhadas nesses últimos anos que não às vezes é fácil ter uma visão simplista de é só colocar uma maquininha ali e sair funcionando. Não é bem assim. E existe uma série de regulamentações, de normas, né, procedimentos que precisam ser aí garantidos e cumpridos, né, para que isso funcione de maneira garanta a isonomia, né, das coisas, universalidade, acho que são aí temas assim bem interessantes, né? Então, de novo, acho que tem espaço para todo mundo, a tecnologia está aí, seja para um cartão puro, né, assim, Cypress, né, que a gente fala, né, que é essa tecnologia de padrão aberto, que é como se fosse um bilhete único, né, então está disponível para
para toda a população, que mesmo que não tenha conta em banco, mas existem também modelos aí para os bancarizados, que é a outra metade aí da população, para poder usufruir e poder ter uma experiência melhor para o pagamento do pedágio, entre outras coisas, né? Não para por aí, né? Tem outros desdobramentos, como estacionamentos, enfim. Acho que é basicamente isso. O pedágio, na verdade, ele é o primeiro ponto regulatório, né? Claro, e que no final do dia acaba propiciando, obviamente, a entrada de operações, né? Hoje a Facility é autorizada para fazer esse processo, mas, obviamente, outras empresas vão se credenciar, vão se autorizar junto à agência para fazer isso. E aí, como disse o Bruno, né? É importante aqui a criação de razões de uso, né? A Facility vem desenvolvendo isso, até por uma questão de equilibrabilidade de mercado, quer dizer, você precisa ser execuível, precisa ser tangível, precisa ser acessível. A questão do acesso, né, como independe da questão da conta no banco, né, de ser um sistema bancarizado, já ajuda bastante, né, esse é um ponto de esclarecimento bacana dos clientes. Essa questão também da usabilidade, né, dos vestíveis, né, de você ter a questão da pulseira, enfim, tudo isso também ajuda, né, nessa criação, nesse mecanismo aqui que eu chamei de pontos de acesso, para que você possa consumir, né? Então, no final do dia, eu acho que assim, é interessante, é promissor, é obviamente um mercado de greenfield, né, uma coisa de água limpa que pode ser desenvolvido com as bases tecnológicas que hoje a gente tem aqui, né? Novamente, né, enfim, tem um produto, na minha visão, muito inteligente, que é essa questão dos diferentes protocolos sobre o mesmo chip, né? Que no final do dia tira uma coisa muito clara, que é a velocidade de acesso, né? Já está no meu bolso, eu posso consumir, né? Eu desmaterializei isso, né? Até uma das brincadeiras aqui que a gente faz com as concorrentes de mercado, né? O sistema semiautomático ele está restrito ao seu carro, então você paga o drive-thru no McDonald's, mas você não paga o balcão porque você não pode tirar o para-brisa, né? Então essa questão da portabilidade, da universalidade do uso, ela é muito importante, né? Então eu acho que tem aqui promissor, realmente uma questão aqui agora de time, né? Como disse o Bruno, tem uma questão de back-office que é importante ser equalizada, resolvida e principalmente garantida, não só sobre a ótica da Artesp, das agências reguladoras, mas principalmente também do Banco Central, para que se tenha a garantia financeira de todo mundo que participa dentro do ecossistema como um todo e de transações baratas, né? Não estamos falando aqui de maquininha, de coisas específicas para uma determinada aplicação, né? A gente fala, de novo, da universalidade e da interoperabilidade, isso que é o bonito da solução. E aí, obrigado a todos aqui, né, Cantarina, Bruno, pelo convite. Gente, muito obrigada. Eu acho que hoje a gente realmente recebeu muita coisa nova e boa para pensar. Se vocês quiserem mais informações, entrem em contato com a Catarina, nós vamos disponibilizar os contatos autorizados de vocês, a Infineon e a Facility, para que vocês possam dar continuidade a essa conversa e, eventualmente, desenvolver os seus negócios. Muito obrigada mais uma vez por participarem de um evento da Cantarino Brasileiro. Até mais. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um ótimo dia a todos. Bom dia.